Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula do nosso curso sobre Lei e Graça no Apóstolo Paulo, Lei e Graça em Paulo. Seja, portanto, aí muito bem-vindos todos aqueles que estão participando deste curso. Muito obrigado por você escolher a nossa instituição para buscar compreensão, conhecimento, adensar os seus conteúdos e certamente fortalecer o seu trabalho na igreja, seu ministério, ajudar pessoas e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Bem, o nosso curso aqui é Lei e Graça em Paulo. Nas nossas aulas nós vamos discutir a teologia paulina, o centro desta teologia, os pressupostos desta teologia, a história da teologia, os principais teólogos com relação a esta teologia. Vamos falar bastante sobre a reforma, a teologia de Lutero, também tocaremos nas teologias neo-ortodoxas e outros nomes importantes com relação à construção para uma teologia contemporânea, para algo que seja para os nossos dias. Então a intenção deste curso é levar você também a construir uma leitura com mais conteúdo, com mais fundamentos com relação a este tema tão fundamental. Talvez aí o tema central da teologia paulina, como alguns colocam. Paulo, escritor de 13 cartas, 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento, principal teólogo do Novo Testamento. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos, portanto, iniciar a nossa primeira aula deste curso. Como temos fundamento na teologia paulina, nós sempre nas nossas aulas tentaremos expor a teologia paulina a partir dos textos que Paulo nos deixou, a partir dos elementos textuais, principalmente da crítica textual voltada para o elemento interno do texto, não para o seu elemento externo, mas para o seu elemento interno. Nosso texto de hoje está em Romanos, capítulo 9, verso 31, que eu leio para você, e assim o texto nos diz: Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Leio novamente. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Nesse texto, o apóstolo Paulo trata exatamente da ideia, e ele relaciona isto constantemente, faz esta relação constante entre Israel e a lei. E a lei como um instrumento de Israel, a lei como um elemento formativo da própria religião do judaísmo. Esta religião, esta lei, era extremamente apegada às tradições dos antepassados, era extremamente apegada à lei, a esse aspecto da estrutura de Israel, nessa construção coletiva de Israel, nós chamamos de legalismo. Então, legalismo é esse apego, é esta normatização da lei enquanto norma, inclusive fazendo com que Israel negasse o próprio Messias em função do seu apego às tradições, deste apego à lei. Portanto, uma primeira noção importante é que Paulo faz essa relação entre Israel e a lei, e trata da lei como um instrumento usado, ou a tentativa de Israel usar a lei como instrumento de justiça. Então perceba que há esta relação, né? Há esse esforço enorme, de um lado, do povo de Israel para cumprir a lei, a fim de que o cumprimento desta lei os levasse a uma justiça própria. Aí no Romanos 9, 31, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Israel buscava uma lei que trouxesse justiça, mas não a alcançou. Portanto, aqui Paulo faz uma dura crítica ao povo de Israel, que fez da lei um instrumento de justiça e não alcançou este instrumento. Então, já nesta primeira aula, nós alçamos este voo para compreender exatamente o coração da teologia paulina, que é relacionar a lei com o próprio povo, com a própria estrutura religiosa do judaísmo. Então, este apego às tradições, este apego do judaísmo à lei, faz com que Paulo alce aí duras críticas à nação, dizendo que eles tentaram alcançar a justiça pela lei, mas não
a alcançaram. Então podemos dizer que este é um Nietzsche, este é um centro do pensamento de Paulo com relação à lei. A relação que ele faz com a religião do judaísmo e com a própria lei. Isso é muito importante, porque quando Paulo fala exatamente sobre obras, a relação que nós fazemos dentro da teologia paulina é exatamente sobre obras da lei. Paulo, portanto, não está falando de obras na mesma intenção de Tiago, por exemplo, um outro autor do Novo Testamento, quando trata da sua teologia de obras. Paulo fala das obras na sua relação com o judaísmo. Ainda como introdução, na aula de hoje nós vamos entender os pressupostos paulinos para a construção da sua teologia. Inicialmente, Paulo constrói a sua ideia teológica a partir de si mesmo, da sua própria experiência pessoal. Paulo também constrói a sua teologia a partir do Antigo Testamento, a partir da noção da ideia da aliança. Isso também é um pensamento muito importante que eu preciso que vocês compreendam, para que futuramente, quando nós falarmos necessariamente da teologia paulina, vocês possam ter os pressupostos corretos. Assim, a teologia paulina tem basicamente dois pressupostos: a sua própria experiência e o Antigo Testamento. Ele parte desses dois pressupostos para construir a sua ideia, a sua noção a respeito da lei. Inicialmente, Paulo parte da sua própria experiência. A primeira experiência de Paulo com relação a Cristo foi lá no caminho de Damasco, a sua conversão, o momento em que ele descobre que o Messias que ele estava perseguindo era o Messias verdadeiro, e que os cristãos de fato eram verdadeiros, e que tratava-se ali da ideia da lei, era uma ideia, portanto, insuficiente, era uma ideia impotente. Portanto, na sua teologia, e isso também é muito importante, o apóstolo Paulo relaciona os dois fracassos. O fracasso de Israel em compreender a lei e o fracasso da própria lei. A lei, portanto, também fracassou no sentido de que é impossível ao homem vivê-la. A lei também fracassou porque ela não trata do elemento interno do ser humano. A lei trata somente do elemento externo. E aí nós temos a lei como mandamentos. A ideia do Antigo Testamento dos mandamentos de Deus. Esses mandamentos de Deus trazem uma noção para Israel de que esses mandamentos eram somente externos, se reportando aí aquela devoção que Israel tinha aos rituais, às festas, aos costumes, às tradições, aos elementos visíveis. Mas esta lei também não foi suficiente para tratar a natureza humana. Esta é a grande ênfase, por exemplo, na teologia paulina de Romanos. É a teologia que trata da natureza humana. Isso é muito importante, porque as outras cartas de Paulo tratam de temas relacionados a doutrinas e a contrapor as heresias ali em que Paulo escreve as suas cartas. Romanos não. Romanos é uma carta que tem a intenção de contrapor a natureza humana. Por isso é muito importante, dentro da teologia paulina, nós compreendermos a estrutura de Romanos. Então, voltando um pouquinho, gente, nesta primeira aula desse curso, de lei e graça em Paulo, nós percebemos que a primeira experiência, o primeiro impacto que Paulo tem com relação à lei é a insuficiência da lei em revelar o Messias. Isso porque Paulo descobre o Messias no caminho de Damasco. E isso leva a compreender que todo aquele ritual, todos aqueles mandamentos, todos aqueles conteúdos que ele havia recebido e vinha durante toda a sua vida obedecendo, não foram suficientes para revelar plenamente o Messias a ele. E ele descobre realmente quem era o Messias no caminho de Damasco, ali naquele encontro que ele tem com Jesus Cristo. Então, a primeira experiência com a graça de Paulo se dá em Damasco. E ali ele se contrapõe necessariamente, obviamente depois de reflexão, de introspecção, ele se contrapõe à própria lei, porque ele descobre o fracasso da lei em revelar o Messias. Portanto, gente,
a primeira noção, uma das primeiras noções que Paulo vai colocando na sua teologia é o fracasso da lei. O fracasso da lei em revelar o Messias, isso se dá, como estava falando, pela conversão de Paulo. Quando ele se converte em Damasco, ele descobre ali que toda a lei não havia possibilitado a ele descobrir quem realmente era o Messias e que ele estava perseguindo o verdadeiro Messias, portanto estava errado com relação à lei, e o fracasso dele também em cumprir a lei. A lei, portanto, torna-se um fracasso. Ela fracassou, tanto do ponto de vista do homem cumpri-la, quanto do ponto de vista de nós, seres humanos, obedecê-la, né, como falei, quanto do ponto de vista dela também tratar do nosso elemento interno. E aí nós temos no pensamento do judaísmo aquilo que Paulo chama mandamentos, que era aquela ideia de que a lei deveria ter o seu aspecto externo. É óbvio que dentro do Antigo Testamento existem os profetas menores e outros profetas muito críticos desta relação mandamental que o judaísmo tinha com as obras. No entanto, de forma majoritária, era assim que o judaísmo via a questão da lei. Era exatamente a partir da lei, ou do esforço para cumprir a lei, que o homem, que a religião iria adquirir justiça. Iria de fato ser uma religião justa, conforme Paulo diz em Romanos 9, 31. Então Israel fracassou, como Paulo diz aqui no texto que lemos. O homem fracassou. A própria lei fracassou em revelar o Messias para Paulo. Essa foi a experiência pessoal dele e, mais inclusive, é a lei que estava cegando Israel para ver de fato quem era o Messias. Portanto, a lei era um instrumento aí de obstrução. A lei era um instrumento que cegava o homem. É óbvio, não necessariamente a lei, mas como falamos, o legalismo. Paulo sempre está relacionando a lei com a religião, com o judaísmo. Um outro elemento importante, como fundamento de Paulo com relação à lei, é o próprio Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos a estrutura de pensamento paulina, nós vemos que ele parte da ideia de aliança, de a noção que o israelita tinha e que se tem no Antigo Testamento, de que a obediência à lei validaria a relação do homem com Deus. Então essa é a construção do Antigo Testamento. O homem pecou, se afastou de Deus, e Deus revelou a sua vontade, revelou a sua lei, para que a relação entre o homem e Deus pudesse ser validada, pudesse ser retomada a partir do cumprimento desses mandamentos. Então temos aí aquilo que chamamos de uma religião mandamental, uma religião legalista, e a construção de todo o pensamento do judaísmo com relação à sua relação com Deus. Mas na visão de Paulo, esta relação do homem com Deus, e a própria lei mesmo, ela é anterior ao mandamento, ou ao decálogo, ou à lei sinaítica, porque a lei está no coração humano. Nós veremos, quando entrarmos necessariamente na teologia paulina, o que Paulo fala a respeito disso. Então, antes mesmo da lei escrita, que era o fundamento desta ideia mandamental, nós temos uma lei moral, uma lei escrita nos nossos corações. Esta ideia, gente, é muito importante. Na próxima aula nós vamos falar só sobre o Antigo Testamento. Mas esta ideia é muito importante. Por quê? Porque não foi a lei que fez do povo de Deus. Antes da lei, Israel já era o povo de Deus. Desde Abraão, desde a promessa de Abraão, desde o momento em que Abraão é eleito para que através da sua descendência nascesse toda uma nação. Então, o fato de que Israel era o povo de Deus não se dá em função da lei. A lei, ela tem uma intenção de preservar esta relação, mas não de começar, não de transformar um povo em povo de Deus. Isso já era algo constituído na própria dádiva da lei. Então, quando Deus dá a sua lei, ele dá a sua lei ao seu povo. E porque este povo já era povo. Então, aqui nós estamos entrando em teologia bíblica do Antigo Testamento, uma disciplina que nós vamos falar na próxima aula, que é a construção da lei. E nós, apesar de ser um curso de
lei e graça na teologia paulina, precisamos compreender a lei no Antigo Testamento, porque é exatamente a lei que revela a necessidade da graça. É exatamente a consciência da lei que leva o homem a ter consciência da graça. Portanto, precisamos falar da lei como preservação da aliança, preservação do pacto. É exatamente a lei, ou a dádiva da lei, que dá a Israel esta possibilidade de validar a sua relação com Deus, mas não transforma o povo em povo de Deus. E aí nós temos, inicialmente no Antigo Testamento, a preservação, esta ideia preservativa com relação à relação com Deus e principalmente uma relação preservativa com relação às bênçãos de Deus. Observando a lei, Israel seria um povo abençoado, um povo próspero. Num segundo momento, a obediência à lei também tem a ver com a vida, com a manutenção e com a preservação da vida. Então, escolher entre a morte e a vida era escolher entre a lei e a desobediência aos mandamentos. Isso era escolher entre vida e morte. E no último momento, esta relação que eu já falei, mas eu quero terminar a aula de hoje falando sobre ela, que é a relação mandamental, ou seja, a devoção ao elemento externo, a devoção externa à lei. Isso estava relacionado principalmente ao apego, por exemplo, à sinagoga, ao templo, o apego aos rituais, o apego aos cultos, às festas judaicas, ao próprio calendário do judaísmo. E isso também nós trataremos quando entrarmos exatamente no Novo Testamento. Na aula de hoje, portanto, nós estamos tratando sobre os fundamentos, o que levou Paulo a construir a sua teologia. Falamos sobre a sua experiência pessoal com relação à descoberta do verdadeiro Messias e ao fracasso da lei para Paulo em revelar o verdadeiro Messias. Falamos um pouquinho a respeito de Israel como a nação que escolheu a lei como justiça, a lei como instrumento de justiça, e tentou, né, fazer da lei o seu próprio instrumento de justiça. E falamos um pouquinho sobre o Antigo Testamento, que é a lei no seu aspecto mandamental, a lei como aliança, a lei que não transformava o povo, não transformava Israel em povo de Deus, mas que validava a relação deste povo com Deus. Então esta foi a nossa primeira